Olá, essa é a atividade final do curso sobre estudos sobre raciocínio computacional na escola. Meu nome é Jamiel Oliveira Neto e o título do trabalho é Aplicação do raciocínio computacional para estudar os deslocamentos de eixos no estudo de cônicas. Nós vamos fixar aqui o nosso estudo em elipse e hipérbole. Quando você trabalha no ensino básico, principalmente nas séries finais e em escolas particulares, a preparação é para o vestibular. E um dos assuntos finais a serem trabalhados, na geometria analítica em especial, é o estudo das cônicas. Ele é um assunto muito técnico, muito específico. E aí precisam pensar numa forma de tornar mais atrativo para os alunos para praticar questões dessas que estão por chegar, apesar de ser um assunto que não é muito tratado no vestibular. Bom, uma abordagem interessante é que eles possam construir seus próprios gráficos e interagir com eles. E hoje em dia, se você pensar na realidade de escola particular, praticamente todos os alunos têm algum celular que tem potencialidades aí de uso, né? A sugestão é o trabalho com a calculadora gráfica GeoGebra, certo? Nesse filme nós vamos usar a versão para o computador, mas a ideia é todo aluno ter o seu próprio programa para interagir, né? E com isso nós podemos trabalhar algumas habilidades do raciocínio computacional. Quais delas? A abstração, a composição e decomposição, o raciocínio algorítmico e o reconhecimento de padrões. Tá? Bom, de que forma que nós vamos usar isso? Vamos mais para baixo aqui. Primeiramente, vão ser dada toda a teoria aos alunos, isso vai levar umas 2 aulas. Você pode pensar uma aula para trabalhar com elipse, outra aula para trabalhar com hipérbole, né? Fundamentar bem. E aí a gente usa uma terceira aula, lembrando então que eu não estou falando aqui de parábola, porque sai um pouco do padrão. Uma terceira aula, ou vamos pensar em 2 aulas ali, para trabalhar com uma sequência didática que tenham exercícios, tá? Que a ideia seja o aluno construir no seu próprio celular e depois discutir a respeito das respostas que ele obteve. Bom, vamos mostrar aqui qual é a sequência didática. Então, primeiro lembrando aqui a abstração, né? A operação mediante a qual uma coisa é escolhida como objeto de atenção, isolada de outras coisas com que está em uma relação qualquer. Se você deslocar a cônica do seu próprio centro, você percebe que a análise a ser feita vai se manter idêntica. Tá? Nessa figura que você tem aqui a equação geral da hipérbole. A gente até percebe um padrão, mas não dá para olhar bem da parábola, da elipse. Você vai ter aqui a elipse e aqui uma outra elipse congruente a ela, idêntica a ela, ó, mesmo eixo maior, mesmo eixo menor, mas elas estão deslocadas. A análise que o aluno vai fazer é sempre a mesma. Composição e decomposição é a habilidade que consiste na divisão de dados, de processos ou problemas em partes menores e gerenciáveis. Após resolver partes menores, nós vamos unir todas elas para atingir o seu objetivo. Então isso vai ser usado quando a gente tem exercícios que você não tem todas as informações. Você tem alguns dados, você vai ter que fazer o esboço gráfico e perceber quais são as estratégias que você vai fazer para descobrir o que falta. Né? O raciocínio algorítmico ele tem muita relação com essa anterior, porque se você faz lá, vamos primeiro ler aqui a definição, né? Então, a habilidade que utiliza-se de sequências de passos bem definidos para atingir objetivos previamente determinados. Se você vê o gráfico, tá? Vê o que você tem e determina o que você precisa descobrir, você está criando etapas sequenciais, você está trabalhando com raciocínio algorítmico. A parte final desse raciocínio seria escrever a equação que você conhece. E o reconhecimento de padrão, eu acho que já está implícito nesse assunto, porque se você vê desenhado uma elipse, você sabe que está tratando de uma elipse. Se você vê a equação de uma elipse ou de uma hipérbole, você vai saber, a partir do padrão, né, já da matemática, reconhecê-lo e poder, então, ver a gama de conteúdos que você tem. Bom, vamos dar uma olhada aqui na calculadora gráfica, né? Então, alguns exemplos. Eu já deixei tudo meio pronto aqui. Então, digite a equação x² mais y² igual a 1. Então, eu vou pegar aqui. Eu digitei antes, tá? E vamos plotar, no caso aqui, ó, no programa do computador. Vou colocar, ó, coloquei. E agora eu vou dar enter. O que a gente vai ter? Espero que o aluno perceba uma circunferência
com centro no 0, 0 e raio 1. O aluno pode, às vezes, ó, você vê quando eu passo a flechinha aqui em cima, tentar deslocar. Se você deslocar e olhar para esta parte aqui, você vai ver que a equação vai mostrar esse deslocamento. Isso é muito interessante para o tratamento aqui do nosso assunto. Bom, segunda questão, e sempre assim, descreva o que você, responde o que aconteceu com a figura, né? Descreva a figura que você obteve. A segunda situação é pegar esta equação aqui, ó, x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 1. O que acontece com essa figura? Vamos pegar aqui uma outra equação. Eu usei o termo duplicar. Na versão para o celular, você vai duplicar a equação para você fazer uma outra. Aqui é simplesmente colocar a nova equação e plotar. Tá? Então, ó, é interessante nessa equação escolhida ele perceber que o raio é 1, o y aqui do centro é menos 1. Então se você andar 1, ele vai tangenciar o eixo x. Tá? Então temos duas circunferências aqui com o mesmo raio, elas são congruentes, mas elas estão em posições diferentes. Tá? Terceira pergunta, vamos ver o que a gente faz ali. Ó. Duplicando novamente, altere a equação para x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 9. Vamos ver o que vai acontecer. Então, estou copiando. Vou colocar no programa. Lembrando que sempre é o aluno que ia fazer isso sozinho, tá? O professor vai ser o mediador, né? E fazer as intervenções necessárias aí para a gente ter as respostas. Então, ó, duas circunferências concêntricas, isso dá para perceber pela equação também, mas com raios diferentes, tá? Bom, continuando, o que dá para a gente fazer? Ó, utilizando a ferramenta seta, segure a primeira e faça com que coincida com a segunda questão. Essa questão é muito interessante, porque vai trabalhar com o processo de abstração. Ó. Qual é o comportamento da sua equação enquanto você faz esse procedimento? Eu acabei de combinar com o aluno que ele não vai olhar para a circunferência, ele vai olhar aqui para a equação. Tá? Então, segurando a primeira, nós vamos deslocar e olhar ali onde está sublinhado. Ó. Você vai ver a movimentação da equação até, não sei se ele consegue, né? Mas coincidir aqui as equações, eu quase consegui. Bom, então o importante é que ele está olhando para esta parte e não para a movimentação ali. Isso é um processo de abstração. Bom, continuando a nossa lista, duplique a equação e faça a seguinte alteração. Então, ó, agora eu vou colocar essa equação na forma x menos 2 ao quadrado sobre 9 mais y menos mais 1 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Quando você plotar, deixa eu colocar aqui, você vai ver que não tem mudança. Opa, o que aconteceu? Né? Então, ó, você vai perceber que as duas coincidem, quer dizer, são maneiras diferentes, e ele até colocou aqui do mesmo jeito, né? Maneiras diferentes de colocar a nossa circunferência. Tá? E aí a gente começa a falar de elipse. Que jeito? Ó, o que aconteceria se os números que dividem fossem diferentes? Por exemplo, 9 e 25. Vamos lá ver. Espera aí, copiei. Nós vamos ter uma elipse aqui vertical. Tá, troca esses números, o que acontece? Vamos colocar aqui, ó, rolando uma elipse agora horizontal, que é simplesmente uma rotação da primeira em relação a essa circunferência anterior colocada. Tá? Vamos agora trabalhar com uma pergunta que eu acho bem interessante. Tá? Peraí, deixa eu achar mais para baixo. Atrapalhou aqui, pronto. Olha, uma elipse tem focos em 1 e 3, e excentricidade igual a meio. Tá? Como é que dá para a gente trabalhar? Então vamos agora para o outro software e eu vou colocar, ó, eu tenho essas informações. Eu vou ter que fazer o esboço dele. Eu sei que esses são os focos. Eu vou ter que lembrar de teoria. Então eu sei que os focos estão no eixo maior. Então eu consigo achar aqui o centro da elipse, né? E eu consigo achar, a partir da excentricidade, que é uma forma que eles conhecem, o C sobre A, né? E descubro que o A vale 2. Se o A vale 2, veja, eu tenho 2 para cá e 2 para cá. Eu tenho o eixo maior, eu tenho aqui a vertical, né? Eu consigo achar
a equação da elipse, né? E, por fim, finalizar aqui com a própria equação, tá? Então tem reconhecimento de padrões, tem muito raciocínio computacional aqui. Eu agradeço a oportunidade e é isso.